Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no começo de um suspense psicológico daqueles de arrepiar, para entender como um único trauma lá da infância pode lançar uma sombra gigantesca e mortal sobre o presente. E a nossa história começa aqui, com uma base que parece simples, mas que na verdade esconde uma complexidade enorme. Duas irmãs, Chloe e Danielle Fine. Só que essa imagem de união familiar é, assim, instantaneamente quebrada pela tragédia que vai definir a vida delas para sempre. E no meio de tudo isso tem essa pergunta, né? Uma pergunta que fica no ar e que vai guiar a gente por todos os destroços desse mistério. Ok, vamos lá. Para a gente conseguir entender o que está acontecendo agora, a gente precisa voltar no tempo. Voltar para aquela noite que simplesmente destruiu o mundo dessas duas meninas que na época só tinham 10 anos. Em questão de horas, a vida delas vira de cabeça para baixo. Elas veem, sem poder fazer nada, o pai sendo preso. Logo depois, o corpo da mãe sendo levado embora. E, para completar, recebem um abraço da avó que parecia estranho, gelado. Um abraço que a Chloe nunca mais ia esquecer. E ali, no meio daquele caos todo, uma certeza terrível se forma na cabeça da pequena Chloe. Uma convicção que vai moldar todo o futuro dela. Agora vamos dar um salto no tempo. E 17 anos depois, vamos ver como aquele evento único fez com que as duas irmãs seguissem caminhos completamente diferentes. E é aqui que o negócio fica interessante, porque o contraste entre elas é gritante. Pensa bem, de um lado a gente tem a Chloe, toda focada em construir uma vida de ordem, sabe? Noiva, casa nova no subúrbio, querendo ser agente do FBI. E do outro lado, a Danielle. Ela parece que vive no caos. Relacionamentos complicados, um apartamento super simples, trabalhando como bartender. São tipo duas faces da mesma moeda, duas metades da mesma tragédia, cada uma lidando com tudo de um jeito totalmente diferente. Então, enquanto a Chloe está lá tentando construir uma vida nova, a Danielle está sendo literalmente assombrada pelo passado, e de um jeito bem direto e ameaçador. Isso nos leva para um mistério novo, que gira totalmente em torno da Danielle. O que será que está acontecendo com ela agora, no presente? O suspense começa a tomar forma, sabe? Com esses envelopes que aparecem debaixo da porta dela. E não é a primeira vez, não. Já é o quinto. O medo é constante. A ameaça é real, invadindo o único lugar onde ela deveria se sentir segura. E a mensagem dentro do bilhete é um arrepio na espinha, um sussurro do passado. Essa mensagem conecta a ameaça de agora com o trauma de 17 anos atrás, deixando bem claro que a verdade que todo mundo acha que conhece talvez seja uma grande mentira. E todas essas tensões, sabe, entre o passado e o presente, entre os mundos tão diferentes das irmãs, tudo isso está prestes a explodir. E é numa festa de bairro, que não tinha nada demais, que o pavio desse mistério de 17 anos finalmente é aceso. E aqui a gente vê o choque violento desses dois mundos. Tudo começa com um insulto, uma coisinha pequena, mas a situação escala muito rápido para uma briga feia que choca todo mundo na festa. E o Martin, que é ex-boxeador, domina o Steven com uma facilidade assustadora. E aí vem o ponto crucial. No meio daquela confusão, daquela humilhação, a Chloe percebe uma coisa bem perturbadora. Um sorrisinho no rosto da irmã. Como se a Danielle estivesse gostando daquele caos todo. Isso joga uma camada de ambiguidade, de algo sombrio na personagem dela. Depois da briga, a Chloe começa a questionar tudo. E para piorar, novas revelações começam a aparecer, sugerindo que a história oficial sobre a morte da mãe delas pode não ser bem a verdade. E é na terapia que uma memória que estava lá guardada vem à tona como um fantasma. A Chloe se lembra da Danielle pequena, chorando muito no carro da avó logo depois da tragédia, insistindo, desesperada, que o pai era inocente. Uma única lembrança que tem o poder de mudar tudo. E o mistério fica ainda mais denso, de um jeito bem chocante. Poucos dias depois daquela confusão toda na festa, o Martin, namorado da Danielle, simplesmente desaparece, some do mapa. E enquanto Martin está desaparecido, a ameaça contra Danielle escala de um jeito absurdo. Deixa de ser uma provocação e vira uma ordem mortal. Pois é, o último bilhete não é mais um aviso, é uma ordem direta. Mate ele ou eu mato você. A grande questão é, quem é ele? Seria o Martin, o namorado que sumiu, ou outra pessoa? Alguém ligado àquela noite terrível 17 anos atrás? Então, no fim das contas, o que fica são as perguntas que movem essa história toda, né? Se o pai delas é mesmo inocente, então quem é o verdadeiro assassino? E mais importante, que segredo é esse que a Danielle guarda que pode literalmente custar a vida dela?
Fica claro que o passado não ficou para trás de jeito nenhum. Na verdade, ele está mais presente do que nunca e está batendo na porta.